Boa tarde, Plínio, tudo bom? Tudo bem, Adriana? Mais uma vez juntos, né? Não é? Inicialmente, Só gostaria que de agora, lhe só que agradecer, agora uma. gostaria de lhe agradecer o convite, não é, por participar conosco desse momento, para trabalhar um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2020. E, gente, já temos aqui nesse momento pouco mais de 30 pessoas presentes. Muito obrigado pela participação. Marcone, James, Maria José, nossa vice-presidente de desenvolvimento profissional, está presente. Muito obrigada, gente, pela presença. Mas eu queria aproveitar e apresentar o Plínio para aquelas pessoas que não conhecem, né, Plínio? Então, Plínio Feitosa é auditor fiscal da Receita Federal, aposentado, ex-delegado da Receita Federal aqui no estado de Alagoas, engenheiro civil e advogado. É isso, Plínio? Então, Isso mesmo. Plínio, para a gente começar, eu queria que você me falasse um pouco. Quem é Plínio Feitosa? Fala um pouquinho de você, da sua trajetória, para que a gente lhe conheça um pouco mais. Adriana, a minha trajetória aqui no estado de Alagoas se deu exatamente em função de um concurso que fiz para a Receita Federal, para auditor fiscal da Receita, e aqui cheguei já há 34 anos. Participei dentro da Receita de várias sessões, e uma das sessões que me marcaram mais, um lugar que me marcou mais o trabalho, foi exatamente trabalhando no plantão fiscal. Nesse local, eu tive a oportunidade de me aproximar muito da classe contábil, e porque o plantão, eu posso dizer que caiu feito uma luva com o meu perfil, que eu gosto muito de público, gosto muito de estar com o público, e tive essa oportunidade rara de conviver com os profissionais de contabilidade durante todo esse período. E a partir daí foi feita uma parceria muito boa. Essa parceria continua até hoje, não é verdade? E estamos aí para trabalhar, para ver o que se pode fazer em benefício da sociedade alagoana. Muito legal. E eu lhe conheci nessa época, há alguns anos, que eu não vou dizer quantos, quando eu ia lá na Receita, não é? Tirar algumas dúvidas, conversar, você sempre muito atento conosco e com todos os profissionais em todos esses anos. Mas, Plínio, qual é a importância desse profissional da contabilidade nesse momento de declaração do imposto de renda? Qual é a importância desse profissional para auxiliar esses contribuintes? Adriana, em princípio, a declaração de imposto de renda aqui no Brasil, ela foi idealizada de forma a que o próprio contribuinte ele prestasse as suas informações, todas as informações necessárias. Entretanto, a legislação tributária ela traz, não é, no seu bojo bastante complexidade, e isso dificulta sobremaneira para muitos contribuintes, eu diria até para a grande maioria dos contribuintes, exatamente a interpretação disso aí, como fazer diante de determinadas situações, diante de determinados fatos geradores. E aí vem exatamente a figura do profissional da contabilidade para preencher esse vácuo aí. E esse profissional de contabilidade, ele tem uma importância muito grande, por quê? Porque facilita a vida do contribuinte. Nesse momento, é um prazo rápido, é um prazo que se expira em 60 dias, muitas vezes menos de 60 dias, o que faz com que a busca por documentação, essa coisa, e até a própria função, não é, do profissional de contabilidade, ele é de suma importância nesse momento de declaração. Eu tenho um colega participante aqui que ele me disse que o problema não é a declaração, é a legislação tributária que torna
a declaração nesse momento complexa, né, Andrade? Obrigado aí pelo Andrade, pelo comentário, mas é isso mesmo. A gente tem várias minúcias, não é, da legislação que termina se tornando um fator complicador para algumas pessoas. E aí, nesse momento de pandemia, nós tínhamos a declaração com prazo de entrega muito aí apertado, que seria até 30 de abril. Nesse momento de pandemia, houve algum ajuste, alguma alteração nesse prazo? O governo federal, ele, de uma maneira geral, ele vem sensível aos problemas da sociedade. E um deles é exatamente a busca pela documentação necessária para fazer uma declaração correta, perfeita. E foi muito coerente esse adiamento, e foi adiado para o dia 30 de junho. Então, tudo que estava programado para o dia 30 de abril passou agora para o dia 30 de junho. Uma decisão acertada, embora essa declaração há muito tempo que não vinha sendo prorrogada, mas o motivo agora é um motivo que justifica o adiamento e, oxalá, esse problema que estamos vivendo hoje aqui com essa pandemia acabe até lá, não é? Para que realmente nós, contribuintes, consigamos, né, cumprir com essa obrigação de declarar. E foi um momento que pegou todos nós de surpresa, não é, Plínio? Estamos nos readaptando, trabalhando em home office, mudando assim a forma de atuação e a forma de comunicação realmente com as pessoas, né? E, enfim, foi muito salutar essa alteração da receita, embora tenha demorado um pouquinho, as pessoas estavam um pouco angustiadas com isso. E nesse momento, Plínio, quem é que deve declarar, né? Quais são as pessoas que precisam ou que devem declarar o imposto de renda? A declaração, os valores de obrigatoriedade, os valores da legislação tributária não vêm sendo alterados. Então, quem precisa declarar? É aquela velha máxima, não é? Quem teve rendimento tributável superior a um determinado limite, no caso, para esse ano, os 28 mil e alguma coisa. Também quem teve um patrimônio superior a 300 mil reais, isso no dia 31 de dezembro. Vale salientar que esse patrimônio aí é o patrimônio de todos aqueles bens que vinham sendo declarados, não é? E que continuam sendo declarados por aquele mesmo valor, ou seja, um valor pelo valor de custo desses bens, e 300 mil reais passou disso aí, já obriga a declarar. Há também uma obrigação com relação a quem tem rendimento isento, rendimento não tributado, etc., rendimento superior a 40 mil reais. Também está obrigado a declarar. Mesmo a pessoa estando isenta de pagar, precisaria fazer a declaração. Há também obrigação com relação à atividade rural. Aquele contribuinte que teve uma receita, um rendimento de atividade rural, superior a 142.700 e alguma coisa. Há também a obrigação de declarar aquele contribuinte que, ausente do país, retorna com o ânimo de permanecer aqui no país, também está obrigado a declarar. E mais aquela obrigação com relação a ganho de capital. Se o contribuinte, em qualquer mês do ano, apurou um ganho de capital, ele também está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Ok. Nesse momento, quais seriam... antes de passar para a próxima pergunta, tem algumas pessoas fazendo questionamento. Por favor, façam os questionamentos. Aqui embaixo tem o íconezinho, vocês clicam nele e aí vocês fazem as perguntas e ao final a gente responde, tá certo? Quais seriam as principais mudanças para o imposto de renda desse ano? A declaração, o contexto geral da declaração não vem mudando. Muda apenas algumas coisas visando exatamente facilitar a vida dos contribuintes. Cada vez mais torna fácil a declaração. A primeira coisa que se verifica é a tela de entrada. Olha, no momento em que a pessoa acessa
o programa do imposto de renda, lá vem uma tela com as novidades do programa. Isso não tinha antigamente, não é? A segunda coisa que vem com relação a bens e direitos. Ora, para bens e direitos, para determinados bens e direitos, é obrigatório, por exemplo, marcar a quem pertence, se ao titular, se a um dependente, etc. E ali vai ser preciso também colocar o CNPJ. Além disso, também, é importante notar que para aquele contribuinte que tem conta bancária, por exemplo, na declaração de bens, ele vai também ali listar todas aquelas contas bancárias, dizer qual o banco, etc., qual o número da conta, etc. Isso vai facilitar, no final da declaração, se ele tiver, por exemplo, imposto a restituir ou a pagar, a restituir em todo caso, e a pagar caso ele queira pagar através de desconto, não é através da conta bancária. Então, basicamente, aí na declaração de bens, teve isso aí. Tem também essas contas pré-cadastradas, eu falei há pouco tempo também, que é exatamente colocado lá na declaração de bens e vai servir para o contribuinte marcar alguma delas que queira receber sua restituição ou efetuar os seus pagamentos através de débito bancário. Mas também o seguinte, e eu queria, Adriana, perder ou ganhar algum tempo aqui pelo seguinte, porque essas doações diretamente na declaração, mesmo como delegado e agora como voluntário, eu venho fazendo um trabalho em cima disso aí, junto com alguns parceiros. E o nosso querido CRC também é nosso parceiro nessa área. São aquelas doações que podem ser feitas durante o período da declaração para fundos de direitos da criança e do adolescente. Isso. Nós, no ano passado, nós conseguimos aí aumentar substancialmente esse valor, mas o meu sonho de conseguirmos aí superar R$ 1 milhão continua de pé e eu acredito que esse ano nós vamos conseguir. Como fazer? Simples. Você, quando terminar a sua declaração, feita toda a declaração, há uma ficha que se chama doações diretamente na declaração. Lá tem duas, vamos chamar de fichas também. Uma para o idoso, doações que se faz para os fundos do direito do idoso, e outra para o direito da criança e do adolescente. O do idoso, aqui no estado de Alagoas, ainda não tem nenhum fundo desse apto a receberem recursos. Mas o da criança e do adolescente já tem vários fundos aí, em vários municípios, que nós, contribuintes, podemos e devemos contribuir. Com um detalhe, nós, quando vamos pagar o nosso imposto, se temos imposto a pagar, uma parte vai para esse, a outra parte é do imposto. Quer dizer, não há ônus com relação a isso. E com relação a quem tem imposto a restituir, ele também pode fazer uma doação ou destinação de até 3% do seu imposto devido. Ora, isso vai facilitar também porque se ele tinha, por exemplo, uma restituição de R$ 3.000 e faz uma destinação, ou seja, paga um DAF no valor de 1.000, ele agora tem uma restituição no valor de 4. E isso, naturalmente, atualizado pela Selic até o momento em que ele receber a sua restituição. Então, veja que nós, contribuintes, temos essa prerrogativa, não é, de fazermos essa destinação. Voltando ainda às novidades do programa, tem também esses rendimentos recebidos acumuladamente. Um contribuinte, por exemplo, que ingressou com ação judicial, ou então a fonte pagadora deixou de pagar algum valor para essa pessoa e posteriormente vem e paga esse valor, há uma ficha própria para que ele faça a declaração. E nessa ficha, rendimentos recebidos acumuladamente, agora aparece um local para que aquele contribuinte que receba aposentadoria, não é, por exemplo, e ele tenha mais de 65 anos, ele tem um valor que pode ser
colocado lá como rendimento isento dentro da parte de rendimento recebido acumuladamente. Isso vem facilitar uma coisa que antes não havia. Ou seja, esse direito do contribuinte com mais de 65 anos, antes não aparecia na declaração, não tinha como ele fazer. Agora, ele tem como fazer sim. Outra coisa, com relação, novidade ainda, ao débito automático, não é, da primeira cota. Essa primeira cota ela vai se vencer também no mês de junho, da mesma forma que a declaração. E esse valor poderá ser informado à Receita através de uma declaração entregue até o dia 10 de junho. Ou seja, o vencimento será no dia 30, mas se ele entrega a declaração até o dia 10 de junho, ainda é possível ele ter um débito automático do seu débito do imposto de 2020. Outra coisa importantíssima que aqui, tanto os profissionais de contabilidade como os contribuintes em geral devem estar atentos, que é exatamente essa declaração pré-preenchida. Eu diria que essa declaração ela facilita em mais de 80% o preenchimento de uma declaração. Agora, como obter esse arquivo que está na Receita Federal, lá numa área chamada ECAC, está lá para que o contribuinte possa acessar, ou um procurador, não é? Um procurador, no caso, eletrônico. Como fazer isso? Simples, basta ter certificação digital. Com a certificação digital, você acessa lá o ECAC, dentro do ECAC você vai encontrar esse link que tem a declaração pré-preenchida. O que constará nela? Todas as informações das fontes pagadoras, não é? Ou seja, aquela fonte pagadora, aquela empresa que pagou a pessoa, ou mesmo um órgão público que pagou aquela pessoa através de salário ou aposentadoria, etc., esse valor vai estar lá e quando você importar esse arquivo, ele vai povoar toda a declaração com as informações que ele tem, inclusive com a declaração de bens, caso o contribuinte tenha tido declaração no ano anterior. Ou seja, essa declaração pré-preenchida veio para facilitar do próprio profissional de contabilidade. A Adriana saiu, teve um probleminha com o áudio, mas já está voltando. Ela já vai voltar. Não estava conseguindo ouvir direito. Perdemos só um minutinho, um pouquinho de paciência, que ao vivo tem dessas coisas, né, Adriana? Está ouvindo a gente agora? Agora eu estou. A Maria me disse que vocês estavam me ouvindo, mas eu não ouvia vocês. Isso, tudo certo, então. Pronto. Só para completar essas novidades, Adriana, tem ainda essa contribuição do empregador doméstico, né? Isso. Aquela parte do empregador doméstico, ele até o ano passado podia deduzir aquele valor à parte patronal. Para esse ano, por falta de previsão legal, o programa não traz mais essa possibilidade. Pois é. Foi muito bom você tocar nas doações ao fundo, era um dos pontos que nós iríamos tocar mais na frente, não é? Mas nós temos o José Carlos, ele até entrou aqui agora há pouco, nos parabenizando, porque, como você bem disse, o Conselho é um parceiro, a gente já vem trabalhando há muitos anos. Eu me lembro que no começo as doações eram muito pequenas e agora aumentou. E nós estamos na luta com vocês para chegar nesse 1 milhão e ultrapassar o 1 milhão. A realidade é essa, não é? Temos esse ano 30 e poucos municípios, mas ainda é um número muito ínfimo. Somos 102 municípios, né? Então, o número ele ainda está muito abaixo para o recebimento do fundo. Mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Plininho, quais são os principais erros que o profissional, que as pessoas podem evitar na hora de declarar sua imposto de renda?
Veja só, Adriana, eu trabalhei no plantão, como falei no início, muito tempo e acumulei bastante, vamos dizer assim, experiência com relação a isso aí. Veja só, é muito comum, por exemplo, você esquecer algum tipo de rendimento, principalmente quando ele é esporádico. O filho, por exemplo, está fazendo um estágio e esse estágio, o filho vai participar como dependente na declaração dele e aquele estágio foi por pouquíssimos meses, um valor pequeno, muitas vezes 300 e poucos reais por mês, etc. Ora, esse é um valor também um valor tributável. E em sendo tributável, já que ele consta na declaração do titular, esse valor deve também ser inserido como rendimento tributável. E vai se somar o rendimento do titular para, naturalmente, encontrar o imposto devido. Eu poderia também dizer o seguinte: os profissionais liberais, esses profissionais, eles precisam conhecer o CPF de cada um para quem ele prestou esse serviço, para que no momento da declaração ele diga à Receita Federal que recebeu daquela pessoa aquele X em função exatamente do seu trabalho, não é? Médico, engenheiro, profissionais de uma maneira geral, profissionais de saúde, esses são os mais, não é? Mas que acontece mais. Mas há outros profissionais também, muitos outros. Eu também poderia dizer que, sim, e na hora que esse profissional vai fazer a declaração, se depara com a dificuldade porque não tem aquele CPF. Então, é buscar, não é? Enquanto é tempo, buscar logo cada CPF daquele, para que, inclusive, aquela pessoa, já que esse trabalho dele pode ser, no caso da saúde, possa ser utilizado como dedução na declaração, para evitar que aquele contribuinte entre malha, caia em malha, ele deve dizer quanto recebeu da pessoa e o CPF daquela pessoa. Quer dizer, quando houver o confronto dessas informações, não haveria solução de continuidade, daria tudo certo, o contribuinte não cairia na malha. Outra situação também que acontece, por exemplo, a pessoa deu uma palestra e essa palestra foi lá um dia, não é? E ficou perdido no tempo. No momento em que esse contribuinte vai fazer sua declaração, precisa também colocar isso, porque quem fez o pagamento vai literalmente informar a Receita Federal, dizer quanto pagou, etc, etc, não é? E informar o CPF dele também. Desculpa. Outra coisa também é o seguinte, eu me deparei também muitas vezes, Adriana, com a seguinte situação. Os bens, eu devo atualizar ou não? A última atualização permitida que houve para os bens foi em 1995, não é? Onde, a partir de janeiro de 96, o bem poderia ser realmente atualizado. Agora, os bens não são atualizados, a não ser, por exemplo, o seguinte: você compra um imóvel pelo sistema financeiro, da habitação, e todo mês você vai pagando. Na medida em que você vai pagando esses valores, você vai adicionando isso aí ao custo de aquisição daquele bem na declaração. Então, no dia 31 de dezembro, o que você declara como custo do bem, no caso, para 2019? Tudo que você pagou desde que adquiriu até dezembro de 2019. E a cada ano vai acrescentando esse valor. Só nessa situação é que o bem pode ser atualizado. Fora isso, não há permissão. Agora, a pessoa pode questionar, mas a inflação? A inflação, sim. Não é? E quando é que eu vou recuperar alguma coisa disso? No dia que você vendeu bem. Na hora em que você vender esse bem, será permitido você fazer
uma redução nesse ganho de capital, e eu gosto de dizer que isso aí parece muito com uma atualização do bem às avessas, ou seja, eu comprei um bem há anos por R$ 10.000, estou vendendo agora por R$ 300.000, e esse bem não se atualiza. E quanto é o ganho de capital? Em tese, o ganho de capital, o primeiro que você chega aí é 300 menos os 10, que daria 290. Entretanto, quando você vai apurar o ganho de capital, esse valor aí certamente será muito menor do que o 290. Por quê? Porque há reduções importantes a serem consideradas aí, não é? Dependendo do tempo que você passa com o bem. Inclusive, essa redução obedece a uma exponencial, não é? Quanto mais tempo, mais e muito mais você terá que pagar do bem. Há também erros que podem ser evitados, e o profissional de contabilidade pode ajudar bastante nisso. Por exemplo, omitir uma doação. Você tinha uma doação e deixou de, por exemplo, uma doação para o filho. É muito comum a pessoa, quando atinge uma determinada idade, querer fazer em vida, não é, a distribuição daqueles bens. E faz aquilo ali como doação. Ou então em dinheiro mesmo, para o filho, não é? Você faz aquela doação e tem que declarar também. O contador está preparado. Agora, eu alerto para uma coisa interessante também, viu, Adriana? Que eu observei nessas minhas lides, não é, no plantão, e que o profissional de contabilidade é muito vítima disso, que é o seguinte: o contribuinte chega, entrega a documentação, muitas vezes o profissional, quase todas as vezes, o profissional pergunta: tem mais alguma coisa que eu possa saber? E o contribuinte se cala ou diz que não. Só que muitas vezes ele fez uma venda de uma casa e não avisou, ou não avisou porque esqueceu, ou sei lá por quê, não é? Mas acontece também, e o profissional de contabilidade fica numa situação um pouco difícil, não é? Um pouco difícil porque ele vai cobrar. Mas você foi quem fez a minha declaração. Sim, foi quem fez. Mas você forneceu os dados necessários? Talvez não, não é? Então, isso realmente acontece bastante, viu? E muitas vezes o contribuinte faz isso exatamente por mero desconhecimento do que deve fazer, não é? E aí é importante o profissional de contabilidade ficar questionando: aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, não é? E talvez até fazer um checklist, né? Um checklist seria ótimo também, e depois assinado pelo próprio contribuinte, estaria uma tranquilidade muito grande também ao profissional de contabilidade. Tem uma outra coisa aqui, Adriana, bem interessante também, que é o seguinte: às vezes acontece também de informação do imposto de renda ser bem maior, não é? A pessoa informar bem maior do que o que a fonte pagadora informou. Eu diria também o seguinte, que não nesse momento de pandemia não está sendo possível, mas se o contribuinte tiver, por exemplo, a certificação digital, resolve o problema dele todo, não é? Para fazer sua declaração. Ou de um procurador também, no caso, a procuração para um profissional de contabilidade. Mas há situações em que a pessoa não coloca uma determinada fonte pagadora. Ele recebe de várias fontes e uma determinada fonte deixa de informar, não é? Ele deixa de informar aquela fonte. Isso também é um problema, porque no momento em que a declaração é entregue, essa declaração vai para um local e, na linguagem da Receita, chama de balde, e esse balde fica fornecendo declarações para serem cruzadas. E desse cruzamento de declarações, isso aí é constatado. Isso aí é imediato, constatado imediato, quase que imediato. E é importantíssimo que todas as fontes estejam lá. E
Se isso for buscado na Receita, a Receita dispõe e entrega isso aí para o contribuinte ou para o seu profissional que está declarando. Basicamente, o que me veio agora à mente foi isso aí, Adriana. Outras situações acontecem, não é? Todos os dias acontecem coisas novas, não é? Quando a gente acha que já viu tudo, sempre tem mais alguma coisa para nos ensinar. Adriana, nos escuta? Não está saindo o áudio dela. Não. Ela saiu, vai entrar novamente. Enquanto isso, Plínio, eu me atrevo aqui a participar também. Passar uma pergunta que veio do Instagram. MEI precisa fazer declaração, microempreendedor individual, e qual o rendimento do mês, caso for preciso? No passado, bastava que você fosse participante de uma empresa, você obrigava você a declarar. Não é mais isso, mudou. Hoje, o simples fato de ser um MEI, ou você ser sócio de uma empresa, etc., ou ter ações por aí, se não se enquadrar em outra situação de obrigatoriedade, essa não obriga. Ou seja, o MEI não precisa fazer declaração de imposto de renda pessoa física. Entretanto, se ele quiser fazer para comprovar alguma coisa, ele pode fazer, a Receita vai receber sua declaração, sim. Outra pergunta que veio do Instagram: como declarar bens recebidos por herança há anos atrás? Veja só, os bens recebidos por herança, vamos dar aqui uma rápida passagem nisso aí. Primeiramente, o que acontece? Os bens, o direito civil afirma que o bem se transmite para os herdeiros, no caso, o meieiro, no momento do falecimento. Isso aí é uma verdade. Entretanto, a legislação tributária, ela espera que o contribuinte, primeiro, porque, veja só, o próprio direito civil diz que para esse bem passar para alguém, tem que haver um inventário. Esse inventário aí é feito ou judicialmente, ou mesmo ele pode ser feito através de uma escritura pública. Então, esse bem havido por inventário, através de um inventário, ele só passa para os herdeiros quando há o trânsito em julgado dessa ação, ou então quando ele recebe essa escritura, não é? Aí veja só, a partir daí, o contribuinte o que faz? Quando houver o trânsito em julgado, ele vai fazer, no ano seguinte, ele vai fazer a declaração de imposto de renda, ou então, se isso aconteceu até o mês de fevereiro, ele vai fazer a declaração de imposto de renda da pessoa falecida, em nome da pessoa falecida, mas referente ao espólio, que a partir a partir do falecimento, o que se tem é um espólio. O que se tem é um conjunto de bens, direitos e obrigações que vai ser partilhado mais na frente. Ora, digamos que haja uma partilha, e essa partilha aconteceu até o mês de fevereiro desse ano 2020, a necessidade de fazer agora a sua declaração de imposto de renda, a declaração final de espólio. Nessa declaração final de espólio, feito lá exatamente, é colocado lá o valor, não é, do bem, na declaração de bens é colocado o valor do bem, que já vinha sendo declarado, e também para quem vai esse bem, não é? Qual a pessoa que vai receber esse bem aí como herança. Muito bem, esse valor, ele tanto pode ser pelo valor que constava na declaração do falecido, ou ele pode constar lá
pelo valor de mercado. Se constar pelo valor da declaração do falecido, eu estou falando na transferência para o terceiro, na transferência para o herdeiro, na transferência para o meieiro. O que acontece? Primeira opção é essa, colocar como valor que já vinha declarado na declaração da pessoa falecida. Não há nenhuma repercussão, quem recebe o bem vai colocar por esse mesmo valor e nenhuma repercussão de natureza tributária. Agora, se o contribuinte fizer pelo valor de mercado, e normalmente o que acontece? Quando há o inventário, o contribuinte é feita uma avaliação desse bem, colocando a valor de mercado. Então, é uma opção do contribuinte colocar também o valor de mercado. Se o falecido transfere a valor de mercado para aquela pessoa, aí haverá necessariamente ganho de capital, não é? De responsabilidade do espólio. Ou seja, haverá um pagamento de tributo simplesmente pela transferência do bem de uma pessoa para outra. Não é? Agora, há um detalhe importante, isso tanto faz ser um bem que aconteceu agora no ano passado, ou um bem que aconteceu, por exemplo, há 3 anos atrás. Se aconteceu há 3 anos atrás, é fazer a declaração final de espólio referente aos 3 anos atrás. Não é? Aí a forma de fazer é exatamente a mesma, não há problema nenhum. Agora, há uma coisa aí que deve ser observada, e o contribuinte tem que fazer sempre aquilo que tenha mais vantagem. Se esse bem fica, por exemplo, alguém recebe esse bem, havido por herança, pelo valor que a pessoa falecida declarava, isso aí vai ter uma repercussão muito grande quando ele vender esse bem, porque o custo de aquisição dele será muito pequeno, não é? Ele deve observar uma coisa importantíssima que poderá melhorar a situação dele no caso de uma futura venda. Seria, por exemplo, um bem adquirido antes de 1988. Se esse bem foi adquirido lá atrás, por exemplo, em 1970, para cada ano em que aquela pessoa ficou com aquele bem, tá certo? Ele tem uma redução em 5% no ganho de capital. Então, de 70 para 88 dá 18 anos. 18 anos vezes 5% daria 90%. O que quer dizer o seguinte, que esse bem, se ele for colocado a valor de mercado na declaração, o contribuinte, no caso, o contribuinte que eu me refiro seria o espólio. O espólio deixará de pagar ganho de capital referente a 90%. Só vai pagar 10%. Isso, se pagar 10%, claro que o espólio vai pagar esse valor e o bem é passado a valor de mercado para quem está, no caso, recebendo, o herdeiro, etc. Esse herdeiro, ao vender o bem, já vai pegar valor de mercado, ou seja, não vai pegar o valor de custo de aquisição lá de trás, tá certo? Então, é sempre bom ficar atento a essas situações para ver o que é mais vantajoso para o contribuinte fazer sua declaração, fazer seu cumprimento de obrigação tributária, mas da forma menos onerosa possível. Você trouxe aí o espólio, e foi muito legal a informação, porque temos alguns problemas em cima de espólios e doações, né? Doações, por exemplo, doação em vida. O pai ou a mãe resolveu ajudar aquele filho, né? E o filho não declarou, a mãe declara lá que fez a doação para o filho. Então, nesse momento, a gente tem um problema aí, né? Você fez uma doação em vida, a gente tem um imposto aí a pagar. Eu vi agora há pouco um colega perguntando, e agora? Paga imposto, não paga, declara? Então, vejam como é delicado. E aí entra o profissional para orientá-lo, que na hora que ele recebe uma declaração em vida, ele vai declarar, mas ele precisa realmente pagar o imposto. Porque, salvo engano, Receita tem aí um cruzamento, uma parceria muito boa com a Secretaria da Fazenda para fazer esse acompanhamento, não é isso? Isso que existe com a Secretaria da Fazenda
um intercâmbio, né, de informações com os órgãos de fiscalização tributária, é exatamente com essa finalidade. Um dos que surgem daí, que não é da esfera federal, é da estadual, que é exatamente o imposto de doações, né? Doações e causa-morte. Então, haverá uma tributação estadual. Não é? E para, no caso, na esfera federal, tem que ver também qual o valor que você vai fazer essa doação. É pelo valor de custo? Certo? Ou não? Nesse caso também, o que eu falei para a herança, não é? Vale também para a doação. Nós tivemos uma pergunta de uma moça que ela disse assim, olha, eu tenho uma pessoa, ela é aposentada, mas ela passou a receber uma pensão da Marinha do pai que faleceu, mas o pai era isento. Então, a doação dela também é isenta? Como é que fica isso? Ele tinha uma doença por moléstia, doença grave. Porque ela não. É mais ou menos isso a pergunta, né? Ela recebe a pensão da Marinha, porém, em julho foi diagnosticada com uma doença grave, julho do ano passado. A isenção dela vai ser em todo o período? Não vai, não é? Se ela foi diagnosticada, ela também não explicou se já deu entrada no processo, mas como é que vai funcionar isso? Veja só, pelo que eu entendi aí da pergunta, o pai ela recebeu e ela tem moléstia grave, é isso mesmo? Isso. Pelo que eu entendi da pergunta, foi isso. Certo. Então, se ela recebe essa pensão, são três rubricas que podem gerar isenção de imposto de renda, né? No caso desse tipo de rendimento. Seria, no caso, rendimento de aposentadoria, não é? Pensão e reforma. Pensão qualquer tipo e reforma. Ela recebendo pensão, claro que se enquadra aí desde que ela tenha moléstia grave. Agora, para que ela se habilite à isenção, ela precisa ter de posse um laudo emitido por junta médica oficial. Essa junta pode ser estadual, municipal, federal, mas desde que tenha. Não é? É muito comum, por exemplo, com relação à aposentadoria. Exemplo, alguém do Estado está aposentado. Então, essa pessoa vai à Secretaria de Administração, solicita junta médica, e a partir do momento em que a junta médica dá essa isenção, ela passaria a usufruir dela. E muitas vezes acontece, Adriana, até disso aí ser retroativo. Pode retroagir até 5 anos, não é verdade? Isso. Aí ela foi acometida do mal lá atrás, e lá atrás ela também se aposentou ou recebeu, no caso, a pensão. Então, pode sim ser considerado rendimento isento. Não há problema nenhum. Isso aí é passivo. Que bom. Ela me fez mais uma pergunta aqui, tentando retificar, mas aí eu perdi aqui no meio, enfim. Mas vamos para a próxima. Por exemplo, uma pessoa faleceu em 2018. Em 2019 foi feita a declaração do espólio. No entanto, o inventário não foi finalizado. Agora, em 2020, como proceder sem a finalização do inventário? Veja só. Há situações e situações. Isso. Ela fez a declaração, ele morreu em 2018, foi feita a inicial, a primeira declaração referente ao espólio. Em 2020, se os rendimentos que estão a serem partilhados, né, se os bens a serem partilhados produziram rendimento, e esse rendimento está dentro das condições de obrigatoriedade, haveria necessidade de declarar, chamada declaração intermediária. E enquanto isso não for partilhado, continua declarando. Agora, se esse rendimento está ainda dentro da faixa de isenção dos rendimentos, não é? Por exemplo, um aluguel, era uma casa, essa casa ainda não foi partilhada, mas está alugada a um terceiro. Então, nesse caso aí, se o valor anual não ultrapassar
o valor limite para declarar, o contribuinte, no caso o espólio, não tem necessidade de declarar. O inventariante não faz essa declaração. Quer dizer, há situação e situação. Agora, só fará a declaração final quando houver efetivamente a partilha dos bens, não é? Quando se souber para onde os bens vão. Pensão alimentícia, não é? Uma outra pessoa fez uma pergunta aqui sobre a pensão alimentícia e ele disse assim, olha, me separei, né? E judicialmente a esposa ficou com a guarda dos meus 2 filhos. A pensão ela está sendo debitada da minha remuneração, é pago diretamente a ela. Mas 30% da minha renda já vai para os meus filhos, mas é pago diretamente a ela, que é a tutora. Como é que eu declaro? Eu declaro para os filhos ou eu declaro para ela? Na minha declaração, como é que vai ficar isso se no meu rendimento vem o CPF dela, mas na declaração não tem o espaço, só tem o espaço para eu lançar lá alimentando, não é? E aí, como é que eu faço isso tudo? Veja só, vamos separar aí os 2 polos, quem paga e quem recebe. Quem paga? Quem paga a pensão, normalmente, quem tem a guarda é a mulher. Não é? Normalmente acontece isso, ou a guarda compartilhada, não é? Mas raramente o homem fica com a guarda dos filhos. Ora, o que acontece? Aquela pessoa que mantém a guarda dos filhos, ela pode se encontrar numa situação bem complicada caso quem faça o pagamento declare de forma errada. Complicada que eu digo assim, vai dar trabalho a ela. Uhum. Veja só, primeiro, quem faz o pagamento? Lá no documento que estabeleceu a pensão, determina para quem vai essa pensão. Normalmente, hoje, como homem e mulher trabalham, é mais comum essa pensão vir direcionada para os filhos. Isso. Aí, veja só, quem paga? Está pagando a quem? Ele está pagando ao filho. A outro cônjuge aí está entrando apenas como mero repassador do recurso. Ele recebe aquele recurso, tá certo? Muitas vezes é um filho menor, então ele recebe aquele recurso e repassa para o filho através da alimentação, etc, etc. Não é? Então, quando essa pessoa que vai pagar a pensão faz determinado pagamento, nunca deve colocar o cônjuge, o ex-cônjuge, como sendo o beneficiário da pensão, porque não é. O beneficiário é a criança, é a pessoa do dependente, não é? Que era dependente dele. Então, ele nunca deve declarar a ex-mulher e sim declarar com o CPF do filho, não há problema nenhum. Bom, agora vamos passar para o outro polo. Quem está recebendo? No caso, a mulher está recebendo, mas para repassar. Ela tem 2 opções. A primeira opção é juntar com o rendimento dela, desde que ela coloque a pessoa como dependente. Mas, veja só, nem sempre é vantagem ela fazer isso. Porque no momento que ela colocar aquela pessoa como dependente, traz junto todos os seus rendimentos. E muitas vezes esse rendimento aí supera o valor que poderia ser deduzido dessa criança. Por exemplo, despesa médica, por exemplo, educação, por exemplo, encargo de família. Só é vantagem para ela colocar a pessoa como dependente se o valor da pensão que ela recebe, no caso o filho recebe, for menor do que as deduções que podem ser obtidas a partir da inclusão desse dependente. E a outra opção que ela tem, qual é? Fazer uma declaração em nome do menor. Ela faz, entrega pela internet, sem problema nenhum. Se tiver imposto, paga, etc. Por aí. Tudo bem. Agora, eu verifiquei, Adriana, já também no meu trabalho, que muitas vezes há assim, uma resistência muito grande em quem paga a pensão de agir dessa forma.
tem uma resistência muito grande. Às vezes é por vingança, certo? Às vezes é por vingança. Nem sempre aquele casamento ali terminou com bom Uma termo, forma não é? tranquila, né? De uma forma tranquila. Acontece isso, eu já testemunhei no plantão situações dessas, mas também acontece por falta de informação. E aí entra o profissional de contabilidade, não é? Para esclarecer isso aí. Isso. As meninas já me avisaram aqui que a gente está caminhando para a reta final, mas eu ainda tenho algumas perguntas aqui. O colega colocou assim, olha, eu recebi uma ação judicial trabalhista, porém na ação eu não tenho os cálculos, eu fiz um acordo judicial na justiça. Nessa situação, como é que eu vou declarar se eu não tenho a planilha de cálculos com os valores? Há um acordo, se há um acordo, há valor, não é? O juiz determinou aquele valor ali. Agora, o que acontece é o seguinte, para ele já vai ficar muito complicado, a não ser que conste da decisão judicial, aquilo ali corresponde a quantos meses? Porque, no caso aí da Justiça Trabalhista, há situações que não se enquadram nesse RRA. Por exemplo, e não vai se enquadrar no RRA. Nós teríamos aí rubricas, não é? Que não necessariamente se enquadram. Férias, por exemplo, indenizadas. Se bem que isso aí é até isento, né? Quando é indenizado. Mas veja, pelo próprio acordo que é feito, se o juiz conseguir inalar a quantos meses corresponde aquilo ali, não há problema nenhum, não. Pode colocar como RRA. E se não, infelizmente, ele não vai poder declarar nessa condição. Ok. Tivemos mais uma pergunta. Um contribuinte ele disse assim, olha, como é que eu declaro o aluguel social que eu estou recebendo lá no Pinheiro? O aluguel o quê? Social. O aluguel social. Aqueles moradores do Pinheiro que estão recebendo o aluguel social, como é que eles vão declarar esse recebimento? Eu não vi manifestação com relação a isso aí, até porque é uma coisa nova, não é? Isso. Mas não vi manifestação oficial sobre isso aí. Uhum. Entretanto, eu interpreto que isso aí é tributável normalmente, tá certo? É um rendimento de natureza tributária, de natureza tributável e, portanto, deve constar na sua declaração como tal. Eu também entendo assim, não é? Embora seja um auxílio que ele está recebendo, mas seria tributável. Mas é bom ele conversar aí mais na frente, né? E uma última pergunta. Ela me disse assim, olha, aqui, a pessoa trabalha numa empresa e a empresa paga o plano de saúde do funcionário e dos filhos, mas é um plano coparticipação, né? Como é que ela vai declarar essa coparticipação? Veja só, tudo que ele receber da empresa, não é considerado salário para ele, salário direto ou indireto. Nesse caso aí, é o mesmo caso de você pagar moradia para o empregado. Esse valor da moradia paga é rendimento para ele também, não é? Salário indireto e, portanto, tributável. Uhum. Plínio, estamos aqui. Hanna me deu mais 5 minutos, é isso, Hanna? Que bom. Tem alguma coisa que você gostaria aí de colocar, né, para que as pessoas que estão fazendo aí pela primeira vez, ou os profissionais que estão aí nessa linha diária, nós sabemos que tem também muitos profissionais que são médicos aqui, aproveitando esse momento, né? Temos muitos médicos que precisam ter o seu livro caixa, declarar. Qual é a orientação que você daria aí a esses profissionais? Adriana, falando também ainda pela experiência, não é, vivida, eu vejo os profissionais, normalmente, eles são muito criteriosos diante do seu trabalho, mas relaxam um pouco, se não muito, com relação à sua atividade, não é? Diante do fisco. Normalmente,
eu tenho visto bastante pessoas que não ligam muito para isso, não. E eu diria que é um erro muito grande, porque você, quando você não faz a coisa de forma adequada, isso pode ficar muito caro, não é? Então, eu diria o seguinte, que o livro caixa é fundamental, não precisa o profissional, no caso, o médico, você falou em médico, o médico está fazendo o seu livro caixa. Ele, normalmente, ele tem alguém que faça para ele, normalmente é um profissional na área contábil, não é? Agora, o importante é ele repassar para esse profissional as informações, não é, necessárias e suficientes para que se faça adequadamente o seu livro caixa. Entendo que a declaração não é brincadeira, não é uma coisa de brincadeira, é uma coisa muito séria e ela deve expressar exatamente o que aconteceu. Ela é apenas uma história dos fatos, não é, da vida real, dos fatos que ensejaram, não é, fato gerador de tributo. Então, é ter cuidado, é procurar não fazer as coisas de última hora, porque sempre fica algo para trás que não foi feito. É procurar sempre, não é, estar de posse da documentação o mais cedo possível. E digo mais, Adriana, procurar um profissional da sua confiança, da mesma forma que nós procuramos os médicos, não é? Da nossa confiança, ele deve procurar também um profissional que ele possa confiar, não é? E entregando para ele, ele vai dormir tranquilo, sabendo que não vai ter problemas com isso. Uhum. Joia, Plinio. Eu só queria lhe agradecer, né, por ter aceito o convite, por esse momento muito esclarecedor. Aqui no chat eu estou vendo o pessoal agradecendo, né? Tem alguns te pedindo aí o telefone, o e-mail. Bom, isso aí depois a nossa assessoria vai verificar os itens e entra em contato com vocês, tá certo? Mas, Plínio, agradecer por esse momento, em nome do presidente Vieira, em meu nome, por ter aceito.